A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Estamos aqui mais uma vez para aprender das grandezas, das revelações, da palavra de Deus, sabe? E muito mais do que Deus tem para entregar para nós nesses dias. Hoje nós queremos falar um pouco mais sobre a questão da prosperidade no meio cristão. Muitas coisas que vão ser desmistificadas, né? Muitas coisas que nós vamos tratar aqui, muitos assuntos. Então fique ligado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora aí, sabe? Ative todos os sininhos de todas das notificações, curta, compartilhe, faça um comentário. Vamos estar juntos, acompanhando aqui. Muitas pessoas têm testemunhado do crescimento que eles têm tido nesses dias. Então já estou aqui com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Seja bem-vindo, apóstolo Antônio Lisboa. Obrigado, que bom que estamos juntos mais uma vez. E hoje eu espero que o que nós vamos falar possa de fato despertar a sua fé, edificar você, ampliar seus horizontes, sua visão e dar a você condições de ter uma vida melhor, porque é isso que Deus quer para você. Aleluia, com certeza. Então fica ligado aí agora, se ajeita aí na poltrona, na cadeira, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, vem acompanhar, vem receber da graça de Deus hoje e sempre. Então vamos embora para a primeira pergunta, que é a seguinte, apóstolo. Vamos lá. Muitos críticos do Evangelho da Graça que nós pregamos, né, dizem que nós somos propagadores da teologia da prosperidade. Afinal, apóstolo, nós somos ou não somos propagadores da teologia da prosperidade? Veja bem, nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da nova aliança da graça. E este Evangelho contém a mensagem que Jesus Cristo salva, liberta, cura e melhora a vida das pessoas, em todos os sentidos. Você que converteu a Cristo, você porventura piorou? Sua vida ficou empobrecida porque você se entregou a Jesus? Jamais, né? Sua vida melhorou Com certeza. bastante depois que você converteu? Então, a vida com Jesus é sempre de melhora, Aleluia. né? Porque você vai conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, e o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Melhor em todas as áreas, Então né, você apóstolo? vai crescendo mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, e também materialmente. Eu não consigo visualizar Deus como sendo pobre, desprovido de coisas. Pelo contrário, Ele é o Criador de tudo. E você vê lá no início, Deus criou Adão, Deus não deixou ele lá na pindaíba, né? Deus colocou para ele um jardim todo abastecido ali, né? Todo suprido de árvores frutíferas, de águas cristalinas para ele poder usufruir, enfim, um meio ambiente totalmente são, né? Sem nenhum problema, nenhuma poluição, tudo perfeito. Deus entregou para Adão muita riqueza lá no princípio, né? A questão, o problema é que Adão pecou. Adão cometeu alta traição, né? Ele não foi fiel à palavra de Deus e, consequentemente, ele caiu em desgraça, caiu debaixo de maldição. Mas Deus é tão bom em misericórdia, tão rico de misericórdia, que ele logo proveu a redenção de Adão e Eva após o pecado. Em vez de rapidamente destruí-los, em vez de rapidamente sentenciá-los e puni-los, Deus veio com provisão de redenção, cobrindo eles com peles ensanguentadas, né, de cordeiros. E então ali houve a redenção. E Deus, por meio da redenção, ele está restituindo, né, tudo que Adão perdeu. Cristo veio, né, para trazer a restituição. E você vê que no tempo da lei já havia restituição para aquele que caminhasse, né, de acordo com a lei. É certo que os homens falharam, né, não cumpriram a lei conforme Deus havia estabelecido. Mas agora, em Cristo, né, Paulo diz que ele se fez pobre. Jesus veio, se fez pobre. Quando é que Jesus se fez pobre?
Muita gente fala, ele se fez pobre porque ele era rico espiritualmente, então ele se fez pobre espiritualmente para nos tornar ricos espiritualmente. Mas essa não é a verdade. A palavra não é essa. A palavra diz que ele se tornou pobre para nos enriquecer. É certo que esse enriquecimento não diz respeito a você ter fortunas, montanhas de dinheiro, né? Nós precisamos analisar isso e vamos analisar aqui hoje, né, o que é essa riqueza que Jesus veio nos dar, né? Mas é certo que, mesmo que nesta vida, né, nós não recebamos todas as heranças, todas as riquezas do Pai, no futuro iremos receber toda a riqueza, porque a palavra diz lá em 2 Coríntios que tudo que Deus criou, Ele criou para o nosso prazer, Ele criou para seus filhos. Ele quer que sejamos herdeiros, que possuamos tudo que Ele criou, tudo que Ele criou, porque Deus não tem necessidade de nada. Então, se Ele criou os céus, a terra, criou ouro, pedras preciosas, se Ele criou uma natureza rica, se Ele criou tanta coisa boa no natural e no espiritual, Ele criou para o nosso desfrute. Para o nosso desfrute, porque o único desfrute que Deus quer, que Ele deseja ter, é de que estejamos com Ele, que Ele possa estar aspirando, né, o perfume de Cristo na nossa vida, estar em comunhão conosco, estar tendo a nossa adoração, nossa intimidade com Ele, né, desfrutando de nós. Deus quer desfrutar de nós, de mim e de você. Agora, o resto é herança para nós. Então, precisamos mudar a nossa mentalidade. Agora, por exemplo, muita gente fala assim, mas por que alguns filhos de Deus têm mais coisas do que outros? Por que alguns filhos de Deus recebem mais do que outros? Têm mais graça do que outros? Eu pergunto, você é um filho de Deus, correto? Você é uma filha de Deus, você que está aí, mulher. Você tem tido interesse por Deus? Você tem recebido o amor de Deus? Você tem sido um filho que desfruta do Pai, que tem comunhão com o Pai, que deseja o Pai, que busca o Pai, que fala do Pai o tempo todo? Se você é um filho que não se importa com o Pai, você não vai desfrutar das bênçãos do Pai. Eu vou, rapidamente, Renato, agora falar sobre aquela história do filho pródigo, porque ali você vê dois tipos de filhos. Um filho que se mostrava distante do pai, a princípio, né? Que foi o filho pródigo. E um filho que parecia estar próximo do pai, dentro de casa, mas que não estava. Na verdade, não estava. Aquele filho que saiu de casa, ele já tinha tomado posse da herança, o pai deu a herança que ele estava pedindo, ele saiu, e a palavra de Deus fala que ele foi e gastou tudo com os prazeres do mundo, e aí ele se empobreceu e foi cuidar de porcos, e aí por fim ele lembrou do pai e lembrou da casa do pai e lembrou das riquezas do pai. Mas só que ele percebia que ele precisava reatar com o pai. Então ele ensaiou lá um discurso de arrependimento e tal, e foi pensando, né, naquilo durante o caminho. Quando ele estava chegando na casa do pai, a palavra diz que o pai estava esperando ele. O pai o avistou ao longe e saiu correndo para abraçá-lo. E me chama a atenção que aquele filho que até aquele momento era ímpio, estava ainda perdido, né, ele veio na direção do pai. E quando chegou e o pai o abraçou, ele foi se entregando ao pai, foi se rendendo ao amor do pai. Ele até esqueceu o seu discurso de arrependimento. E ele então foi e sentou lá, e o pai disse, senta aqui nessa cadeira especial, e ele sentou lá, e aí o pai deu para ele sandálias, deu para ele um anel, deu para ele roupas novas. O pai fez o que com ele? Deu a ele honra, deu a ele dignidade, né? Deu a ele amor. E o filho não ficou relutante, ficou ali desfrutando do amor do pai. Enquanto que aquele filho que estava dentro de casa se mostrou distante do pai. E começou a reclamar e ficou ali enciumado e não gostou da atitude do pai, de tratar aquele filho que até pouco tempo atrás estava rebelde no mundo,
e o pai o acolheu e não levou em conta seus erros, abraçou ele, restituiu ele, deu coisas novas para ele, regalias para ele, fez festa, matou um bezerro cevado e tal. E aquele filho falou: pai, há quanto tempo eu te sirvo? E o senhor nunca me deu um cabrito, pai. Olha só, eu imagino que até aquele momento, aquele filho que estava em casa, não estava nem aí para o pai. Está lá, trabalhando para o pai como um servo. Interessante que servos, eles não conquistam herança com trabalho. Agora, filhos, mesmo sem trabalhar, são herdeiros e podem usufruir da herança. Então, aquele filho que estava em casa, o pai queria ele, o pai queria contato com ele, o pai queria o amor dele, o pai queria que ele recebesse seu amor e, em resposta, o amasse. Porque é assim que Deus age conosco. Ele nos ama e o amor dele em nós cria motivações novas em nós para que possamos amá-lo. Né? Então, aquele filho que não saiu estava procedendo como um servo. Quem é o servo? A Bíblia fala que Moisés é a figura do servo, que representa a lei. Então, tem muito filho de Deus, hoje, dentro da igreja, que procura servir a Deus e vive na pobreza. E aí alguém até questiona, mas peraí, você está servindo a Deus e está na pobreza, na miséria? Isso não está certo, isso não é coerente, não. Mas o que acontece? Muita gente está servindo a Deus com a visão de servo, visão de quem está na lei, misturando graça com a lei. E aí não pode receber a herança. Porque a herança, hoje, é pela graça, é pela fé, né? É pela graça por meio da fé, é pela fé por meio da graça. Então, não é de outra maneira, não tem como ser. Então, se você dispõe a viver debaixo da graça, sob a nova aliança, superior aliança, que Deus estabeleceu com a humanidade lá na cruz, e você se estabelece nos méritos de Jesus e não na sua justiça própria, aí você se credencia, né? Você se qualifica para receber as heranças. E as heranças incluem não só bênçãos espirituais, as heranças incluem bênçãos materiais também. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Fique atento aí. Então, nós, resumindo e respondendo a pergunta que você me fez, Renato, nós não somos exatamente como muitos que pregam a teologia da prosperidade de uma maneira muito mesquinha, né? Muitos pregam prosperidade na base de barganha, de campanha, de troca e tal com Deus, e nós não temos essa visão. Entendemos que nada é por preço que pagamos, nada Deus vai nos liberar porque nós fazemos por merecer. Tudo é por causa de Jesus, tudo é porque Jesus merece. E Jesus se fez pobre. Ele se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Enriquecêssemos em todas as áreas. Então, mas por que a maioria dos filhos de Deus é pobre? Eu falei, porque não tem a visão ainda da graça, não tem o desfrute da graça, não vive plenamente debaixo da nova aliança da graça, em comunhão com o Pai, buscando o Pai, amando o Pai, louvando o Pai, adorando o Pai em todo o tempo. Faça isso, você vai ver a diferença. As bênçãos vão correr para cima de você, se você fizer isso. Então Jesus se fez pobre, sabe quando? Não foi nem quando ele estava indo para a cruz, porque enquanto Jesus estava indo para a cruz, ele tinha uma roupa, uma túnica sobre ele. E aquela túnica era tão valiosa que os soldados romanos que estavam lá, no momento da crucificação, viram que era uma roupa preciosa, de linho finíssimo, um tecido único ali, que não tinha costura, era uma roupa caríssima da época. E eles então disputaram a roupa do Senhor. Agora eu pergunto a você, se Jesus fosse paupérrimo, naquele momento ali, eles iam disputar a roupa dele? A roupa dele que estava inclusive manchada, estava suada? Não iam disputar, então, porque era uma roupa valiosa. Agora, veja bem, Jesus se tornou de fato pobre quando ele ficou nu, despido totalmente, ali, despojado de tudo, crucificado na cruz, exposto à vergonha. Naquele momento ali, ele se tornou pobre. Mas a Bíblia fala, naquele momento ali, ele se tornou pobre, para que eu e você e todos nós nos enriquecêssemos. Aleluia. Aleluias, é isso mesmo, apóstolo. Apóstolo, mas vamos lá. Ser próspero significa
ter riquezas em excesso, ou seja, ter dinheiro em excesso? Veja bem, eu não posso, jamais, me virar para esse lado e dizer: "Olha, se todos os crentes não forem ricos, riquíssimos, então ninguém está usufruindo do Pai, ninguém é herdeiro, ninguém recebeu a bênção da prosperidade". Isso não é verdade, porque, de acordo com a Bíblia, há uma diferença entre ser rico no sentido, no sentido da acepção da palavra, né, da mais profunda acepção da palavra, há uma diferença entre ser rico e ser próspero. Ser rico é você ter posses, muitas posses. Vou citar um exemplo aqui, nós temos um exemplo do Elon Musk, temos um exemplo do Bill Gates, né. Eh é, então, esses aí são ícones, referências, né, de riquezas, muitas posses, não é verdade? Então são riquíssimos, muito ricos. Na Bíblia nós encontramos, pessoas que andaram com Deus e que se tornaram riquíssimas. Temos Abraão, que ficou riquíssimo, né? E com certeza Isaac, né, na terra dos filisteus, enriqueceu muito ali, né? E você vê o rei Davi, Salomão, que é a principal referência, né, nessa área, ele pediu sabedoria a Deus e a palavra diz que Deus deu a ele riquezas, se tornou riquíssimo. Bom, é uma questão, é possível um cristão ser riquíssimo? É possível, mas isso vai depender do coração, da revelação que tem de Deus, né, e uma série de coisas, porque que acontece? Quando o Novo Testamento fala de riqueza, ele tanto relaciona riqueza com as bênçãos, quanto relaciona também com perigos. Que perigos? Jesus, por exemplo, falou assim: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra". Essa é uma palavra bem direta para mostrar que, Jesus não quer que você pense em ajuntar muita riqueza, ter riqueza em excesso. E quando ele fala não acumuleis, não ajunteis, a palavra no original é não acumuleis riquezas. Porque veja bem, eu pessoalmente, né, eu particularmente, eu nunca busquei riquezas. E se você quer que eu fale a verdade, eu não, aliás, eu só falo a verdade mesmo, eu sou um homem da verdade, né, estou baseado na palavra de Deus, né, vou falar a verdade sempre. Então, vou dizer para você, eu, nunca quero riquezas em excesso. Por quê? Porque eu tenho medo de negar a Deus com a riqueza? Não. Porque riqueza demanda esforço, demanda administração. Por exemplo, quem tem bilhões e bilhões aplicados aí, né, nas bolsas e em muitos investimentos no mercado econômico aí, quem tem muito dinheiro, e nem sabe quanto tem, porque a cada dia a riqueza aumenta mais, eh, essa pessoa ela tem que ficar ligada o tempo todo na riqueza, ligada. Ligada para não ser roubada, ligada para poder apurar o que está conseguindo, ligada para poder administrar, né, e não ver a sua riqueza, eh, ficar, desvalorizada, preocupada com as pessoas que estão, ligadas em seus negócios, com seus negócios, enfim, há uma série de preocupações que demanda, o fato de você ter muita riqueza, o fato de você possuir riquezas em excesso. Então, a Bíblia não fala que Deus quer que todos os seus filhos sejam afortunados, bilionários. Não, não fala isso. E penso eu que é um perigo. Imagina se hoje, né, o Espírito Santo, falasse assim: "Não, agora eu vou liberar riquezas em excesso para todos os filhos, para todos os filhos de Deus". Eu tenho certeza que muitos não conseguiriam mais ir à igreja, não conseguiriam mais conciliar com o seu ministério, com o seu trabalho na igreja. "Ah, eu não sou assim, eu" falar é fácil, né. Se você tem hoje, 1.000.000, em conta, ok. Se você tem 10.000.000, ok. Mas imagina se você tem 100.000.000.000, se você tem fortunas, se você tem posses em todo lugar, isso vai demandar esforço excessivo. Então, entendo eu, pela Bíblia, pelo Novo Testamento, que
Prosperidade é diferente de ser rico. Aí você fala, mas Jesus não falou que... Paulo não disse que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos? Sim, e eu disse e volto a falar. Esse é o propósito de Deus. E pode ser que alguns de nós recebam muita riqueza aqui, material. E também pode ser que muitos não recebam, que vão vai recebê-la no futuro, no milênio. Agora, fato é que prosperidade significa ter vida em abundância, ter paz em abundância, ter alegria abundante, ter uma família suprida, em harmonia. Prosperidade significa você ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus, ter sabedoria divina para saber tomar decisões acertadas. Então, prosperidade envolve valores muito acima dos valores materiais. Então, se os valores materiais em excesso estiverem em seu poder, você pode se perder no meio de tudo isso. Então, Deus não quer isso. Por isso que ele não libera para todos. Agora, o fato é que, se você aprende a andar no rastro de Abraão, se você aprende a andar com a fé de Abraão, você vai longe. Você vai empreender e será bem-sucedido. Coisas maiores virão e você vai ter para repartir. Porque prosperidade também significa, Renato, você ter para si, para suprir tudo que você precisa e poder repartir também, poder investir em outros. Verdade. E principalmente você ter condições de investir no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. E quando eu falo expansão do reino de Deus, estou falando no sentido amplo. É sustentar obreiros, cooperar no trabalho filantrópico de assistência social, de apoio aos necessitados, é gerar empregos, é investir em empreendedores, é você, de fato, né, abrir orfanatos, abrigos de idosos, escolas, universidades e tudo isso. Então eu fico pensando, tem gente que tem uma riqueza imensa, mas não investe em nada. Investir, né? Não investe. E veja bem, Renato, o que o Elon Musk possui, né? Ele, se vivesse 1000 anos, ele não conseguiria consumir 10% do que ele tem. Mesmo que os filhos venham consumir, não consomem mais que 10% da riqueza que ele tem. Então, qual que é a necessidade? Aí você pergunta, então o senhor é contra a propriedade privada, o senhor é a favor de uma distribuição de renda forçada? Misericórdia, eu não sou socialista comunista, marxista, misericórdia. Eu não aceito essa filosofia. Mas eu preciso dizer que justo é que uma pessoa que possui uma riqueza imensa, que ele invista nas pessoas. É claro que se alguém vai forçá-lo a fazer isso, aí já não é mais iniciativa dele. E não é correto isso também. Deus não quer nada forçado. Mas ele espera, sim, que cada um que tem recebido posses entenda que precisa investir no reino, que precisa expandir a obra, que precisa investir nos carentes, que precisa investir em empreendedores também. Porque, veja bem, se você tem aí dinheiro que ultrapassa, que sobrepuja tudo que você possui, você pode investir para que pessoas abram seus negócios, se tornem seus parceiros. Se você, por exemplo, quer ganhar dinheiro através de empreendedores, investe em empreendedores, faz um negócio confiável e deixa a pessoa lidar com aquilo, ganhar dinheiro. Ok. Aí seria, vamos dizer assim, um tipo, né, de socialismo que eu apoiaria. Mas nada forçado, nada com a imposição do Estado, como propõe hoje os esquerdistas, entendeu? Exatamente isso, apóstolo. Apóstolo, muitos pregadores afirmam que Jesus Cristo, ele foi um pobre andarilho desprovido de toda e qualquer riqueza desse mundo. Isso procede? É verdade isso? Jesus, ele era Deus encarnado, né? O verbo de Deus que se fez carne. O verbo que se encarnou. E ele despojou-se da sua glória, é verdade. Ele deixou as riquezas eternas. Mas como eu falei aqui, né? É incompatível com Deus, com a pessoa de Deus, pobreza, miséria. Não tem como você imaginar, né, Deus vindo à Terra para ser miserável, para ser pedinte. Não, isso não tem razão. E outra coisa, a miséria era maldição da lei. A pobreza era maldição da lei, era uma das maldições da lei. Né? Nós temos a enfermidade, a morte e
a doença, ou melhor, a enfermidade, a morte e a pobreza, a miséria. Essas são as 3 principais maldições da lei. Então, Jesus não veio para ser maldito antes da cruz. Ele se tornou maldito na cruz. A palavra diz que lá no madeiro, lá na cruz, ele se tornou maldição. Então, antes disso, não. Então, Jesus, e outra coisa, ele chamou 12 homens para andar com ele. E a responsabilidade de sustentar esses 12 homens era dele. Não pensem que os fariseus iam sustentar os discípulos de Jesus. Não pensem que os doutores da lei, os religiosos, os outros rabinos iam investir na escola de Jesus. Não, de forma nenhuma. Então, quando Pedro, André, Tiago, João, todos aqueles discípulos que ele chamou foram andar com ele, foram para ficar sob a responsabilidade dele. E a palavra de Deus fala que Jesus tinha um grupo de pessoas que apoiava ele financeiramente. Mulheres de posses, homens de posses que investiam nele, que investiam no seu trabalho, na sua missão. Entende? Aí alguém fala assim, mas quando Jesus foi pagar imposto, ele mandou Pedro ir lá e pescar um peixe para tirar 2 moedas para pagar o imposto. Mas veja bem, ali era um momento que Jesus queria mostrar, revelar a Pedro quem ele era. Quem ele era. Você vê que Jesus revelou a Pedro quem ele era. Tanto é que Pedro foi aquele que mais teve a luz da revelação de Jesus. E chegou ao ponto de dizer, tu és o Cristo, o Messias, o Machia, o enviado de Deus, o ungido de Deus, que veio aqui para redimir a humanidade. Então Pedro entendeu aquilo por revelação. E Pedro, quando Jesus mandou lá pescar um peixe, tirar 2 moedas e pagar os impostos para César, Jesus estava ali demonstrando que ele era mais do que um mero homem, um andarilho ali. E que ele era, com certeza, dono de toda a riqueza. Aleluia. Então ele revelou isso a Pedro. Pedro ficou estimulado a crer que não passaria fome, não passaria necessidade, que Jesus estaria ali sempre para supri-lo. Então, Jesus não padecia de necessidade, da necessidade de dinheiro, de coisas materiais, não. E outra prova que ele tinha dinheiro em caixa é que Judas metia a mão. Judas era o tesoureiro, Judas Iscariotes era o tesoureiro da equipe. E a palavra diz que Judas roubava do caixa de Jesus ali. Jesus sabia. Mas para você ver o tanto que Deus é abundante, que o Judas metia a mão e sempre tinha dinheiro. Entendeu? Não faltava de jeito nenhum, né, apóstolo? Apóstolo, o senhor crê que prosperidade em todas as áreas é uma herança de Deus para os seus filhos ou só para alguns? Não, creio que é para todos. Deus não faz distinção, Deus não faz acepção de filhos. Deus ama todos. Eu volto a dizer aqui, tem filhos que têm mais afeto ao pai, têm mais interesse pelo pai, têm uma fé sempre ativa no pai, né, desfrutam mais do amor do pai. Você vê, na equipe de Jesus, ali tinha Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos do Senhor. Mas Pedro era muito voltado para a sua própria justiça, para as suas obras, né? Quando Jesus falou sobre o que aconteceria com ele, que ele ia ser entregue aos pecadores, que ia ser crucificado e tal, Pedro falou assim, não, senhor, não vai acontecer nada disso, não. Eu estou aqui, nós vamos junto, pai, tudo, e vou morrer com o senhor e tal. Então Pedro acreditava muito, né, no seu taco, achava, não, eu sou o cara mesmo, eu não vou trair Jesus e tal. Mas Pedro não tinha uma proximidade tão íntima com Jesus, a ponto de receber do amor de Deus e poder ser transformado para poder dar uma resposta correta a Deus. Mas qual deles era assim? A palavra diz que João era assim. Você vê, no Monte da Transfiguração estavam Pedro, Tiago, João e Jesus, no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceram. Não é verdade? Sim. E ali Jesus nos passou uma revelação muito grande. Né? Você vê, por exemplo, Pedro significa pedra. Pedra aponta para a lei. Né? Tiago significa suplantador. Tiago vem da palavra Jacob, que é Jacó, suplantador. E João, Yohanan, significa graça.
Você vê, né? A graça, João, suplanta Tiago, a lei, que é Pedro. A graça suplanta a lei. A mensagem de Jesus no Monte da Transfiguração, né? Então, Pedro era voltado para o legalismo. João era voltado para a graça, para o favor, para o amor de Deus. Então, escuta bem, se cada filho de Deus compreender o coração de Deus, se voltar para ser próximo de Deus, próximo do Pai, sob a graça, confiando sempre nos méritos de Jesus, confiando sempre nos méritos do Senhor Jesus, o que vai acontecer? Prosperidade virá. Prosperidade virá. Aleluia. Porque você vê lá no Salmo 23, né? Que Davi falou do pastor que o conduzia e tal e tal. Depois, no final, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Né? E Jesus falou: aquele que crê em mim vai receber isso, isso e aquilo. Essas bênçãos vão segui-lo. As bênçãos vão segui-lo. Terão poder, terão vida, terão prosperidade, terão todas as bênçãos. Porque Paulo disse em Efésios 1:3 que bendito seja Deus, o nosso Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, toda sorte significa todo tipo. Então, nós fomos abençoados na cruz com todo tipo de bênção, não só espiritual, bênção também material. Agora, alguém pode dizer, mas eu estou em fé. Mas que tipo de fé? Qual o seu sistema de fé? Você está crendo em quê? Nos seus méritos? Você crê nos seus méritos? Na sua capacidade de ser melhor, ser santo? Ou você crê somente nos méritos de Jesus, na graça de Jesus, no amor do Pai? Então avalie isso aí, porque essa é a chave. Estou te dando a chave para você prosperar também materialmente. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo, o que de fato tem impedido que a maioria dos filhos de Deus sejam prósperos em tudo? Bom, primeiro é esse fator aqui que eu citei, né? O fato de pensarem que as coisas dependem deles. Tem gente que pensa, não, tudo depende de mim. A gente pensa isso mesmo. Tudo depende de mim. Se eu não fizer por onde, não vai acontecer nada. Vou prosperar nunca. Vou prosperar nunca, né? Mas, de acordo com a nova aliança, tudo depende de Jesus e de Jesus somente. Só de Jesus. Então, mas eu vou ficar sem trabalhar? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu vou ficar sem projetar as coisas e sonhar e escrever o que eu quero? Então, não. Você deve sonhar, você deve escrever seus sonhos, suas metas, você deve ter estratégias. Agora, acima de tudo, você tem que ter comunhão íntima com o Pai, você tem que ter entendimento de quem você é em Cristo. Identidade, né? De identidade, né, Renato? Entender quem é você em Cristo. Exato. Não é você em você, não é você em Adão, não é você segundo a ótica do mundo. É você em Cristo. Em Cristo você é uma nova criação. Em Cristo você tem uma nova natureza. Em Cristo você tem o amor do Pai. Você é altamente favorecido, grandemente abençoado. Você tem as heranças todas do Pai. Então é por aí. Então o que impede a maioria dos cristãos de prosperar na vida é se ver em Adão, se vê fora de Cristo. E alguns que se veem em Cristo, mas têm uma visão errada, uma fé errada. E uma fé errada leva você a comportamento errado. A fé correta é: eu estou em Cristo e eu sou altamente favorecido nele e vou desfrutar das heranças do Pai. Agora, é certo que você precisa crer o tempo todo, você precisa aprender a falar de maneira correta, porque crer e falar andam juntos, né? Você precisa aprender a ter uma atitude de fé também, né? Para sair de um ponto para outro, né? Você precisa buscar sabedoria, porque se você não tem sabedoria para lidar com certos negócios, Deus não pode colocar nas suas mãos. Então você tem que buscar, entendeu? Então, indo por esse caminho, Deus vai mudar a sua vida para melhor. Glória a Deus. É isso mesmo, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos. Nós aqui encerramos mais um bloco do nosso podcast Academia da Graça, com essas respostas. Eu espero que você tenha enriquecido, espero que você tenha aprendido muito mais hoje. Então você que ainda não segue as redes sociais do nosso querido apóstolo Antônio Lisboa, siga a APA
Antônio Lisboa. AP Antônio Lisboa. É, tudo junto. Tudo junto. AP Antônio Lisboa, siga ele no Instagram, se você quiser acompanhar mais conteúdos. Se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, comente, sabe? Cresça junto conosco. Tem muitas pessoas crescendo, né? Se você tem sido abençoado aqui, tem sido edificado, Deus tem falado no seu coração, permita que Deus possa falar a outros corações. Permita que Deus possa também edificar mais vidas. Tá? Então, compartilha mesmo. Compartilha com outras pessoas para serem edificadas. Seja esse instrumento de Deus. Se você compartilhar, olha, basta clicar naquele aviãozinho. Clicou no aviãozinho, marca lá seus amigos, você vai estar sendo instrumento de Deus para abençoar pessoas. Tá ok? Então fica debaixo da graça. Estamos encerrados em nome de Jesus.